Ceará. Apoio Assembleia Legislativa. Meu nome é Juan Mejia, sou cirurgião cardiovascular. Eu nasci em Lima, Peru, né? E cheguei aqui no Brasil em 1990 para fazer a residência em cirurgia cardíaca em São Paulo, no Hospital do Coração da Sanatório Sírio em São Paulo, uma instituição forte que tinha como chair, como chefe, o professor Adib Giateni. Sou discípulo, tenho a honra de ser discípulo dessa geração, né, com o Dr. Luiz Carlos Bento de Souza e os outros. E cheguei num momento muito interessante, porque como imigrante, cheguei no olho da tormenta política. Meu chefe daquela época, o professor Adib Giateni, já falecido, ele foi convidado para ser, e de fato foi, ministro da Saúde, né? Tanto de Collor quanto do Fernando Henrique Cardoso, de dois presidentes. Um sujeito muito inteligente, muito hábil, com uma mentalidade de estadista fabulosa. Então, como jovem, eu ouvia e acompanhava tudo o que acontecia do ponto de vista político no Brasil. Um cargo político, ministro da Saúde. E então eu consegui me adentrar na idiosincrasia dos brasileiros desse país que me acolheu também, desde que cheguei, desde os primeiros dias, né? Tentei entender e acompanhei e consegui capturar e captar o que estava acontecendo, né? Após a instalação da Constituição de 88, as eleições livres, a eleição do Collor, a disputa com o Lula, e aí em 90 estabelecido, né, o governo do Collor, depois Itamar, aquelas coisas. E essa geração de jovens residentes, igual que eu, chegaram para aprender, né, a especialidade da cirurgia cardíaca, muito forte em São Paulo, irradiava para o resto do continente, América do Sul. Conheci os residentes que vinham de outros lugares do Brasil. Eu fiquei quase 5 anos em São Paulo por conta dessa residência e conheci meus colegas, meus amigos que depois me convidaram para vir aqui para Fortaleza organizar um novo grupo de cirurgia cardiovascular. E foi por isso que eu acabei chegando aqui em Fortaleza, né, com todos eles, a compor parte de uma equipe também muito interessante, com o Dr. Valdester Cavalcanti, né, que hoje é uma das figuras nacionais do tratamento das cardiopatias congênitas, com o professor Valdemiro Carvalho, né, grande amigo que me acolheu muito bem, Fernando Mesquita, e os outros que depois foram se incorporando ao grupo, e construímos toda uma base da cirurgia cardíaca local, né? Naquela época precisávamos de mais gente para tocar as coisas e fomos enviando para o nosso centro de origem em São Paulo jovens também, residentes que completaram sua formação em anestesia, em terapia intensiva, e eles, quando voltavam, foram se incorporando ao grupo e nos ajudaram a construir o que hoje é. Eu acho que, humildemente, eu acho que contribuímos para instalar uma cirurgia cardíaca mais moderna aqui na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, e obviamente os novos que chegaram depois também estão contribuindo e construindo. Isso é uma situação dinâmica que evolui, então são tempos, claro, somatórios, são tempos que cada um chega e contribui, mas no meu caso foi uma situação circunstancial, né? Era todo para ter voltado para o Peru, para ter assumido lá muitas responsabilidades, uma situação naquela época de instabilidade política muito intensa lá na minha terra.
época onde a subversão, né, atacou fortemente as bases democráticas e teve uma resposta política também muito intensa e nem sempre muito bem explicada. E isso fez com que um jovem que veio ao Brasil decidisse, junto com sua família, ficar por aqui. O convite dos meus colegas, dos meus amigos, veio a consolidar essa decisão e não me arrependo de ter vindo aqui. Eu acho que contribuí, ajudei. Alguns anos depois de estar aqui, já em Fortaleza, conseguimos começar nosso próprio programa como grupo de transplante cardíaco. Era uma coisa que já tinha sido feita, um par de casos, né? Mas não tinha tido uma sequência como programa. E nós decidimos fazer um programa multidisciplinar, né? Ao longo desses 23, já para 24 anos que estamos nessas lides, e que falta muito pouco mesmo, para completar os 500 transplantes cardíacos realizados aqui no Ceará, no Hospital de Messejana. Eu acho que isso vai ser uma contribuição real, firme, sem dúvida nenhuma, que o nosso grupo, que a nossa geração deixou para poder, né, que os mais novos seguramente continuem com essa forma de atuar, né? Enfrentar os desafios. Foi muito difícil de início. Imagine um canto onde tinha uma série de restrições, a normatização do transplante como um todo não estava toda clara no Brasil, e um lugar pouco provável dentro das circunstâncias regionais, de que realmente acontecesse uma situação de um programa de longa duração, de tantos anos, que se manteve ativo. Realmente foi uma surpresa para o resto do Brasil. E se conseguiu em todo esse tempo, criar um lugar onde muitos centros de outros lugares, outras delegações, outras aspirações, chegavam aqui em Fortaleza, no Hospital de Messejana, com o nosso grupo, para fazer os treinamentos, para fazer as qualificações, para aprender como nós fazíamos. Obviamente, São Paulo sempre foi, né, o lugar onde todo mundo vai para aprender aquelas coisas. Chegou até a ser um pouco mais sofisticado, mas nós tínhamos aquele apelo, né, que com poucos recursos, às vezes com o básico, conseguíamos realmente fazer as coisas. Nos transplantes nos adultos, nos transplantes em crianças, inclusive em neonatos, o transplante de válvulas de seres humanos, aproveitávamos os corações que eram retirados, aproveitávamos as válvulas do coração e essas válvulas utilizávamos como próteses em outros pacientes. Todas essas coisas nós fizemos e às vezes quando a gente olha para trás, né, desde 97 que nós fazemos isso aí, parece que foi outra vida, foi outra pessoa, e não, fomos nós mesmos, né? E nos últimos anos realmente observamos a dificuldade maior do que foi nos primeiros tempos. Nos primeiros tempos porque era uma coisa nova, era uma coisa que era desbravar mesmo, né, os campos para poder criar uma estrutura. Mas nos últimos anos, realmente uma série de situações fizeram com que a gente tivesse um pouquinho mais de dificuldade. Mas nada que não nos deixe muito contentes de ver que esse trabalho foi frutífero, que esse trabalho foi realizado e que terá que ser continuado, com certeza. Nós tivemos sempre aquela situação de divulgar, transferir, e sempre fomos muito abertos a receber delegações, grupos, o que nós conseguíamos estabelecer, e também uma demanda existente desses centros próximos, principalmente do Nordeste, de virem aqui para Fortaleza, para aprender conosco como que nós fazíamos.
aquele negócio do apelo, né? São Paulo faz, né? Tem um centros de excelência e se profissionalizaram na transferência de conhecimento, na transferência de informações, mas chega a ser até sofisticado. Aqui em Fortaleza, no Hospital de Messejana, com o nosso grupo, era uma coisa mais a cara deles. Era uma coisa assim como que, se eles fazem, então nós podemos fazer também. Então foi por isso que nós tivemos uma aceitação muito tranquila, o resto do grupo, e também se comportou dessa forma, acolhedora com todos. E primeiro foi o pessoal de Belém, que veio aqui, nós participamos dos transplantes, fomos até lá, coincidimos, não sei como fizemos, mas na hora do transplante, os primeiros transplantes do grupo de Belém, do professor Maneschi, do Paulo lá, conseguimos, e eles começaram um programa muito interessante. Outros lugares também no Brasil começaram a fazer seus transplantes, e nós começamos aos poucos ver que conseguíamos, né, orientar esses grupos, e organizávamos já no final dos anos 90, os primeiros anos da década de 2000, eventos onde se congregavam aqui em Fortaleza, simpósios, workshops, teoria e prática. Convertíamos um hotel aqui em Fortaleza, que era o Hotel Marina Park, um centro de treinamento com simulação, utilizando naquela época modelos, né, suínos ou bovinos, para simular o que se faria num ser humano. E as empresas traziam os corações artificiais, os ventrículos artificiais, muitas vezes pela primeira vez aqui no Brasil. Então, na década de 2000 até 2010, Fortaleza, o Hospital de Messejana, nosso grupo, era por onde entravam realmente as novas informações, já não mais unicamente do transplante, sino desse novo universo que aparecia no mundo inteiro, que era o assistência circulatória mecânica, a utilização de máquinas para poder ajudar o coração, que enquanto não aparecesse um doador compatível para esse candidato, a gente poderia colocar as máquinas para segurar esse paciente vivo, e depois, quando aparecesse esse doador que estou mencionando, transplantá-lo com sucesso. Então, nós tivemos um treinamento fora do país, todo o grupo, né? E conseguimos entender que essas técnicas de como se ensinavam aos grupos para fazer essas técnicas de instalar, implantar as máquinas, os corações artificiais, era uma coisa que poderíamos reproduzir aqui no Brasil, aqui no nosso estado, aqui no nosso cantinho. E assim o fizemos. Então ficou aquela marca de que nós já tínhamos uma ideia da cirurgia experimental, de que o pessoal poderia fazer eles mesmos, né? E, obviamente, isso foi evoluindo, não se utilizam mais modelos animais, até porque não é mais politicamente correto, e nunca foi, né? E nós fomos, interessantemente, a aderir aos simuladores, aos modelos, já não mais em animais, sino em partes de animais beneficiados, industrializados, aquelas coisas, e fazer da mesma forma como fazíamos antes, com os mesmos resultados. E criamos, né? E isso é parte, ao longo desses 20 e tantos anos, quando chega a ECMO. A ECMO, que é um sistema que pode dar suporte quando os pulmões não funcionam ou quando o coração não funciona. E nós começamos primeiro por aquela parte da ECMO que era o suporte circulatório, porque tinha mais a ver com o que nós fazíamos. Quando colocávamos um coração na hora do transplante cardíaco e esse coração não funcionava contente, certo? Nós precisávamos instalar uma máquina enquanto esse coração se recuperava, e depois tirávamos a máquina e o paciente ficava com esse coração já trabalhando em forma adequada. Isso é um tratamento da disfunção do órgão transplantado.
E foi por aí que nós começamos com essa história da ECMO, que é oxigenação através de uma membrana extracorpórea. Um circuito que por fora do corpo, que colocado numa bomba, aspira o sangue e devolve ao organismo. E antes de devolver, passa por uma membrana que recebe oxigênio. Então, o sangue que volta para o sujeito, para o paciente ou a paciente, é um sangue oxigenado a uma determinada pressão. E isso ajudava quando o coração estava fraco. Então, nós fizemos muitos cursos. Eu sempre me preocupei de levar para lugares onde tinha maior experiência aqui no Brasil e fora do país também, o grupo. Sempre tive a ideia, felizmente, de ter uma abordagem multidisciplinar. Até porque nas visitas que eu fazia no centro, nos Estados Unidos e na Europa, eu observava como há 20 anos que já se falava disso. Então, se estava funcionando lá, é claro que tinha que funcionar aqui no Brasil também. Então, participei dessa onda de incorporação, de aceitação. Toda vez que eu fazia um treinamento fora do país, um determinado dispositivo, uma máquina, uma ideia, né, para incorporar uma nova tecnologia, quem me treinava era uma enfermeira, por exemplo, a grande maioria das vezes. E quando chegava aqui no Brasil, era aquela coisa que a enfermeira não podia ensinar o médico não podia ensinar a enfermeira, aquelas coisas meias estranhas que eram totalmente discordantes com o que a gente via no mundo, no primeiro mundo. E eu tentei modular isso aí para poder fazer programas de treinamento. E nos últimos anos, realmente, começamos a organizar em forma periódica, cada 3 meses, grupos de 30 pessoas, em forma multidisciplinar, sobre o ECMO, que era o que o Brasil poderia e pode comprar, o que pode adquirir, que já está comercializado tanto para a parte pública quanto para a parte privada. Ok? E então conseguimos fazer, mas nosso nicho era a parte cardíaca, cardiocirculatória. O que faltava era a parte respiratória, que era mais com os cirurgiões torácicos, com os pneumologistas, com os intensivistas, quando se tinha um grave comprometimento pulmonar, né? Que não era a tradição aqui no Brasil. Então nós decidimos como grupo, uns 3 anos e meio atrás, irmos a fazer um curso específico, todo o grupo. E foi muito bom porque existe uma sociedade internacional da ECMO, que é esse sistema que estamos comentando, né, de suporte tanto respiratório como circulatório, ou os dois. E fomos a Santiago de Chile, onde tem um anestesista, Rodrigo Dias, que tem únicos 2 centros de excelência aqui na América do Sul para a instalação, considerados, né, pela ELSO, Sociedade Internacional da ECMO, como centros onde realmente conseguiram chegar a um nível compatível e comparável com o que se faz nos Estados Unidos e na Europa, e nos países mais desenvolvidos da Ásia também. E esse Rodrigo Dias organizou um curso, né, apoiado pela ELSO, em Santiago de Chile, na Clínica Las Condes. Visitamos, né, esse hospital, inclusive, e foi muito bom. Abriu a cabeça, completou o que nós já conhecíamos de tantas coisas, porque nosso negócio era o coração, né? E tivemos um treinamento muito adequado para a equipe toda, e entendíamos como funcionavam as coisas também do ponto de vista de organização e de transporte. Durante 2 anos e meio, nós tivemos um paciente relacionado com a parte pulmonar, né? Alguma coisa lá no Hospital de Messejana, com os pacientes, né, da pneumologia, mas até que chegou a pandemia. Chegou a pandemia e começaram a chegar os pacientes, né? Pacientes refratários. O que é isso? Os que não respondem à ventilação mecânica.
pacientes graves, infectados, muito inflamados, que precisam ser internados para tomar oxigênio, primeiro através de cânulas ou de máscaras, né? Olha, tem um elmo, né? Um capacete que coloca ar à pressão para que consiga entrar nesse parênquima pulmonar que está todo inflamado, que está demasiado. Mas muitas vezes esses pacientes têm que entrar numa ventilação mecânica porque o que está se conseguindo de oxigenar o paciente através desses métodos não invasivos não é suficiente para ter um conteúdo de oxigênio mínimo para que os órgãos e tecidos sejam perfundidos com oxigênio, com sangue oxigenado. Então, esses pacientes têm que ser intubados e conectados numa máquina. Só que o pulmão está tão rígido, às vezes está tão comprometido, que as variáveis desse ventilador para conseguir oxigenar o mínimo possível tem que ser muito altas. Uma pressão muito alta, e isso é uma situação de agressão ao pulmão que já está danificado. Então, esse ventilador trabalhando em pressões ou em variáveis muito elevadas, às vezes complica o pouco de pulmão que não estava comprometido pela inflamação da doença viral. Então, aí o desastre é completo. Para evitar isso, se utiliza agora a ECMO. Se dá a responsabilidade a um pulmão artificial, a uma membrana artificial, se tira o sangue do coração, se passa por uma bomba, essa bomba impulsiona o sangue através de uma membrana que recebe oxigênio e devolve, né, para a circulação do paciente o sangue já oxigenado. E você pode deixar o pulmão tranquilo, quieto, sem essa agressão da ventilação mecânica. E esperar alguns dias ou semanas para que a inflamação ceda, se tratem as infecções, né, relacionadas, porque o paciente está entubado dentro de uma UTI, pega infecção de qualquer forma, organizar esse paciente do ponto de vista de sedo, analgesia, sedação, ele tem que estar sedado, dormindo, conectado a esse ventilador, mas de uma forma menos agressiva. Na hora que passe a parte aguda dessa inflamação, você vai retirando essa máquina, essa ECMO, aos pouquinhos, e vai deixando a responsabilidade no ventilador mecânico. E depois você vai trabalhar para retirar o ventilador mecânico e mandar esse paciente para casa. Então, é um processo muito complicado. Então, com a ECMO, o que nós ganhamos é tempo. Um tempo que não teríamos se estivéssemos simplesmente com a ventilação mecânica e o paciente não respondendo a isso aí. Então, isso que se chama de hipoxemia refratária, que já não resolve com a ventilação mecânica, esse é o paciente, se não tiver muitos dias de ventilação mecânica, esse é o paciente que está indicada a ECMO como suporte, como terapia de resgate. Esse paciente vai morrer. Esse paciente não tem praticamente outra coisa para fazer. Então, você coloca esse sistema para dar uma chance a ele. Todos eles conseguem sobreviver? Não, infelizmente. As melhores famílias, os melhores centros conseguem uma sobrevida de 50%. Mas ia ser 100%, porque seguramente esse paciente iria morrer, né? Então, alguns ganham, pelo menos, chance de continuar. Agora, é um trabalhão, é um paciente crítico, um paciente grave, um paciente que você vai ter que colocar toda a estrutura hospitalar para esse paciente, de UTI, gente treinada, médico sabendo o que está fazendo, enfermeira sabendo o que está fazendo, né? Então, toda uma equipe que envolve isso aí. Infelizmente, esses 20 e tantos anos que nós temos trabalhando no transplante, no coração artificial, infelizmente, os treinamentos que nós fizemos especificamente para essas situações serviram para, quando chegou a pandemia, tivéssemos uma equipe pronta, treinada, organizada, que inclusive já dava cursos. E esses 80 pacientes que nós já instalamos desde junho do ano passado, mostram que continuamos aprendendo, continuamos ávidos,
incomodamos os nossos mentores lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, porque cada caso cabeludo que se apresenta, precisamos também conversar com gente que tem experiências em outros países, e essa sociedade da ECMO, de nome ELSO, ajuda muito para criar esse networking. Mas se nós pensarmos, por exemplo, que em 2015, antes de qualquer coisa, já os papas da ECMO estiveram aqui em Fortaleza, no hotel, no Gran Marquise, 300 pessoas, organizamos um evento, e eles já nos falavam muitos anos antes do que estamos... né? Então, isso mostra a preocupação de um grupo de trazer essas informações, de acompanhar essas informações e esses conhecimentos. E, felizmente, já tínhamos, e por esses motivos, tivemos a sorte de conseguir contribuir de alguma forma com o atendimento desses pacientes graves. Mas eu lhe sou sincero, continuamos aprendendo, continuamos estudando, continuamos perguntando e vamos continuar incomodando essas pessoas que mais sabem, porque realmente a gente tem que ser muito humilde, e uma doença que hoje em dia está se escrevendo o que está acontecendo, você tem que estar com as antenas ligadas, ser muito receptivo. Aqui não tem ninguém que possa dar uma de que eu sei tudo, aquela mentira. Esse cara está errado, essa doutora está totalmente fora do contexto. Tem que estar alerta, entendendo o que está acontecendo em Singapura, o que está acontecendo em Quebec, o que está acontecendo em Boston, o que está acontecendo em Santiago de Chile ou em Bucaramanga. E por que não, nossos amigos de São Paulo também. Então, está todo mundo querendo entender essa doença maldita, né? Que sabe Deus o que vai aparecer na terceira onda. A segunda foi diferente da primeira. Até nós da ECMO sentimos a diferença e continuamos aprendendo, continuamos desafiando, mas assim também continuamos tentando transferir e divulgar esses conhecimentos para que os outros, o conhecimento universal, se a gente puder transferir e outros centros possam fazer com propriedade, nós nos sentimos realmente muito confortáveis com essa situação. Não tem esse negócio só para mim, reserva mercado. Isso não existe. Isso aqui, algum dia, alguém vai entender o que cada um de nós estava fazendo durante esses 2, 3 anos, né? E nós vamos ter que render contas para a história do que estamos fazendo. Eu sempre fico muito alerta e com atenção para essas coisas. A ECMO que você ganha é tempo, um tempo para poder fazer com esse paciente que já não está dando sinais, que responde ao ventilador mecânico, ao respirador mecânico, ou a esse aparelho que está ajudando a manter vivo o paciente. Então você consegue fazer uma broncofibroscopia, aspirar as secreções, saber qual é o germe que está, fora o vírus, né, que está inflamando, mas muitas vezes o vírus faz aquela inflamação, faz aquele estrago e depois começa a ir embora. As coisas que vêm depois associadas são as que contribuem ao mau resultado. Então, se você puder fazer uma toalete brônquica, um aspirado brônquico, isolar as amostras, fazer uma reabilitação, manter esse paciente urinando, todos os cuidados de UTI, coisas que não poderíamos fazer porque o respirador já deu o que tinha que dar. Então, essa ECMO, esse sistema artificial, essa membrana artificial, essa oxigenação através de uma membrana artificial, o que nos dá é tempo. Tempo para fazer as coisas e cuidar do paciente. E evitar que esse respirador estrague ainda mais esse pulmão que já estava comprometido com a doença, como eu expliquei para vocês. A ECMO não cura nada. A ECMO, a única coisa é que mantém vivo o paciente. Mas para colocar em ECMO, você precisa de que o sistema flua, circule. Então nós temos que anticoagular o paciente. Nós temos que dar remédios para afinar o sangue. Só que se esse remédio que damos é muito pouco, vai coagular. E se damos muito, o paciente vai sangrar. Então, desse ajuste fino
Se a gente vai para um lado ou para o outro, é onde aparecem as complicações dos sangramentos ou das coagulações, ou das tromboses. Então, esses são os pacientes que complicam também, junto com as outras coisas que esses pacientes têm, né? Quadros infecciosos, e por isso que a sobrevida não é maior. Então, os equipamentos que evoluíram muito nos últimos 15 anos, têm que evoluir ainda mais para poder diminuir o grau das complicações relacionadas com o próprio sistema. O próprio sistema, estou falando da ECMO, não é inócuo. Ele tem seus problemas, suas complicações. O ato de colocar cânulas, né, canudos, dentro das artérias, das veias, para poder tirar sangue, devolver sangue, isso também dá problemas. Tem toda uma arte, todo um treinamento, toda uma qualificação, que obviamente não se aprende em uma semana, não se aprende em 15 dias. É toda uma vida que já vem de trás, pregressa, que você tem que aplicar para poder dar, né, resposta às complicações que aparecem. Os pacientes morrem muitas vezes das complicações da ECMO, que tinha chegado para ajudar a resolver o problema. E uma coisa é tirar esse paciente da ECMO, quando a ECMO já fez o que tinha que fazer e volta para o respirador mecânico. Esse paciente sai da ECMO, mas não saiu do hospital ainda. Ainda tem que ser estubado, ainda tem que ser retirado do ventilador mecânico. Então ainda tem um tempinho no hospital para resolver. E se traz complicações de trás da própria ECMO, isso se junta, e por isso que não é a mesma coisa conseguir desmamar da ECMO, retirá-lo do sistema artificial, que nem todos os que retiram do sistema artificial conseguem ir para casa. Existe aí uma diferença de pacientes que não vão para casa porque complicam e às vezes não conseguem. Por isso que tem esse 50% nos centros que têm grande experiência. A maior parte desses sistemas são importados, né? Então, com a variação do dólar nos últimos tempos, o negócio estourou. O ano passado, o início deste ano, nós tivemos uma escassez de recursos, de materiais, de importação. Os fabricantes que estão no primeiro mundo, eles fizeram um recall dos equipamentos, das maquinárias, das bombas, porque a ordem do dia era tratar primeiro os de casa, né? Eles são os que fabricavam, então a Europa teve que tratar os europeus, os Estados Unidos teve que tratar os americanos. Então ficou os países fora do eixo, os países emergentes, com menos recursos para poder utilizar tanto de membranas, de máquinas, de cânulas. Mais ou menos aos poucos o negócio, a produção está se estabilizando. Mas não é um recurso barato, não. É um recurso que existe uma distorção de preço. Já existia antes da pandemia. Eu mostrava os slides nas minhas apresentações como um sistema que custava $1.000 nos Estados Unidos, aqui se vendia por $15.000, não é? Então existe uma distorção no fluxo, na sequência de comercialização. E se é para salvar vidas, isso deveria ter uma abordagem diferente por parte do governo, por parte das entidades fiscalizadoras. E o mundo como um todo deveria entender que isso é para um bem comum. Mas nessa hora de colocar preço nas coisas, o capitalismo selvagem, isso aí vocês já conhecem, né? Isso aí é mercado, não é? O que tem sido feito nos últimos 6 meses, o aparecimento de um sistema nacional. Então, aparece, já participa dentro da indicação, né? E nós queremos que essa indústria nacional continue depois da pandemia, continue aprimorando os produtos, que seja mais acessível, certo? Que inclusive possa ser utilizado no ambiente público,
não é justo que sim, unicamente aquele que pode pagar um convênio, aquelas coisas, tenha. Não, a parte pública também tem que ter acesso a esses recursos, a esses materiais. E eu acho que tem que ser encaminhado dessa forma. Existem uma série de restrições, o CONITEC não está querendo liberar para o uso pelo SUS, né? Eles dizem que existe uma iniquidade, por que vai liberar para Fortaleza se não pode liberar para Rondônia? E só para dizer, né, nos cursos que estamos organizando, 20 profissionais de Rondônia estão vindo para participar desse curso, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, intensivistas, anestesistas, por decisão própria. Então, não está batendo com o que o CONITEC está defendendo, argumentando. Um desejo de poder atender as populações que podem pagar, que não podem pagar, e no Brasil inteiro existe. Então, em Fortaleza, nós conseguimos treinar, vamos falar o termo treino, né? Qualificar, treinar, para realizar transplante cardíaco, 5 centros da federação, capitais da federação, né? Cada centro veio com 12 profissionais, enfermeiros, médicos, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, psicólogo, enfim. E esses 5 centros estão habilitados para fazer transplante cardíaco. Ficaram conosco os finais de semana durante 2 anos. E já estão fazendo seus transplantes. Então, é outra forma de evitar iniquidade. Vamos treinar. Vamos fazer como existem outros centros, os centros regionais. Não precisa ter um super centro especializado em cada capital. Coloca um na região, para onde se comporte como um hub. HUB, hub, certo? Os centros satélites de um centro forte, né? No Nordeste, 1 ou 2, no Centro-Oeste, no Norte. No Sul tem os montes, e no Sudeste também. Então, precisa passar a organizar o país de uma forma mais regionalizada, para valer, não só no papel. E então, o que o governo não faz, os diferentes governos, não estou falando desse último, os próprios profissionais se organizam. Os próprios profissionais dão resposta a isso aí. O caso de Rondônia é uma coisa exemplar. Contradiz tudo o que o CONITEC está falando, né? Iniquidade, porque a gente não consegue dar para Rondônia. Olha, o pessoal de Rondônia está querendo fazer, está vindo aqui aprender. E eles verão a forma de como fazer. Então, eu acho que a realidade é muitas vezes mais demonstrativa do que nós queremos colocar do ponto de vista administrativo, normatizador, aquelas regulamentações, que às vezes são argumentos para não fazer, no meu entender particular. Se esse grupo do Hospital de Messejana, que é um hospital público, que teve todo o suporte administrativo da parte pública, correto? Permitiu que se organizasse um grupo durante os últimos 20 anos, né? Para aprender, para fazer transplante e coração artificial e pulmão artificial, transplante pulmonar, não é? Eles criaram um nicho de profissionais que não vai ficar unicamente no quadradinho do Hospital de Messejana. Isso se reproduz, vai para todos os estratos sociais, para toda a comunidade, correto? Então, é a preocupação que você tem que de criar esse. Então, parte desses grupos é o que está dando conta agora da situação, de alguma forma, na pandemia. Tanto para a parte pública, porque a gente recebe no Hospital de Messejana, vem das outras unidades estatais, né, da Secretaria de Saúde, do Cesar Caos, do Valdemar de Alcântara, do SEIVIM. A gente recebe esses pacientes para colocar em ECMO e vai lá no Messejana e a doutora Clévia, a coordenadora da parte pediátrica, está dando um show, porque os resultados estão sendo maravilhosos, né, na parte pediátrica. Então,
E na parte privada, esses mesmos grupos se organizam, né? O grupo que já estava pronto está dando conta da demanda, né? Sofre porque você tem que treinar mais gente, a demanda é muito grande. Mas chega um momento que estamos treinando outros lugares, outros centros, outros colegas. Então, depois, pós-pandemia, o day after, seguramente vai mostrar que nós vamos ter um nível de terapia intensiva bem melhor do que tínhamos antes. Por quê? Porque o incentivo da parte pública de 20 anos atrás conseguiu melhorar o nível de toda a comunidade. Aquela coisa que, como líder, isso aqui, você entrega responsabilidade para as pessoas e o talento delas mostrará se realmente podem ou não podem fazer as coisas. Então, esse é o meu ponto de vista, essa é a minha visão. Então, Juan, vamos fazer reserva de mercado para que não, só nós colocar. Mentira, gente. Dá licença. Venham, aprendam conosco, aprendam com as coisas que nós fazemos, entendam nossas dúvidas também e se incorporem ao nosso networking, né? Mais pacientes, maior número de pacientes se beneficiarão com isso aí. Poxa vida, essa é a missão de um profissional da área da saúde. É meu pensamento. Nós somos médicos, somos profissionais da área da saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, estamos aí para atender, para aliviar as dores, ou em determinados momentos para fazer cuidados paliativos das coisas que a gente não consegue mais resolver. Mas nós não temos por que julgar quem que está na nossa frente e que está chegando nessa situação. Até porque muitas vezes a gente não sabe os detalhes da vida dessas pessoas. Mas eu suspeito que nessa onda, nessa segunda onda principalmente, o fato de termos muitos pacientes jovens, né? Na primeira onda, nós tínhamos senhores de 60, 65 anos, 70 anos, que já não entravam na ECMO, abaixo de 65 entravam. Mas nessa segunda onda, gente de 40, 35, 30, 20 e poucos anos chegavam. Nós somos a ponta da pirâmide do tratamento, né? Que vão pelas UPAs, pelos pronto atendimento, vão para as emergências, vão para as tendas de campanha. E nós, dentro das UTIs, somos o cantinho onde é a última, o último bastião, o último lugar, né? A última chance que você tem. Então, nós já observamos uma amostra diferente, correto? Mas, mesmo assim, observamos que muitos desses jovens seguramente não guardaram os devidos cuidados para evitar o contágio, né? E quando conversávamos com alguns familiares, realmente confirmávamos essa nossa presunção. E então, muitos não conseguiram vacinar, né? Nós estamos, né, terminando de atender os pacientes que não haviam sido vacinados, até pela idade, não é? Então, precisaria de manter o rigor do distanciamento social, acelerar a vacinação, não é? Os cuidados que precisam ter com as máscaras, com a higienização das mãos, essas coisas que todo dia, através de todo mundo sabe disso aí. E precisamos que os exemplos dos nossos líderes sejam compatíveis com essas recomendações, né? Porque uma coisa está falando, faça isso, faça outra, quem vem outro e fala totalmente diferente. Você sabe como é o ser humano, né? Se esse cara está dizendo, então vou pelo que é mais fácil. E não é legal. Você vai acabar numa ventilação mecânica, conectado a um respirador, uma chance que sai, não sai, né? E quando sai, vai se arrastar pelos próximos 2, 3 anos com as consequências, porque seria muito bom, né? Conectou no ventilador mecânico, bonitinho, um mês depois está ótimo. Mentira, não está. O que vai ter de pacientes com sequelas por essas que sobreviveram, saíram do respirador mecânico, aquelas coisas, mas que vai ter, né? A queda do cabelo, diabetes que aparece, polineuropatia, não consegue dormir, problema. Está tudo para ser escrito ainda.
e o que ameaça a vida, né? Que esteve perto de morrer, que é uma sorte quem que sobrevive e quem não na ECMO, é uma situação que poderia ter sido evitada, com certeza. E tem muita informação que ainda, né? O perfil próprio do paciente, pacientes com obesos, né? Tem uma chance maior de ter resultados negativos. Então, tem muita coisa que a ciência, as pesquisas estão entendendo aos poucos, porque sim e porque outros não. Mas quando você tem essas dúvidas, gente, para o carro, né? Para o carro que eu vou descer, gente, porque, né? Tem que ser mais exigente, mais estrito e ser inteligente para poder conduzir toda uma população para evitar que isso aconteça. O que nós temos agora é vacinação e o distanciamento social inteligente. E enquanto isso não passe, vamos ser um pouquinho organizados nesses sentidos, né? Eu acredito que daqui a 15, 20 anos, quando se escrevam as coisas relacionadas a essa pandemia, muitas pessoas, né, seguramente nossos alunos, nossos filhos, seus filhos, dirão, mas vocês não estavam vendo que isso ia acontecer, por que vocês não cuidaram daquelas coisas? Porque daqui a 15 anos vai parecer tão óbvio, aparentemente não está sendo tão óbvio agora, né? Mas seguramente a tranquilidade da história vai explicar muita coisa que está na nossa frente e a gente não está enxergando. Eu tive a oportunidade, ao longo dessa minha vida, aqui em Fortaleza, né, de ter recebido alguns reconhecimentos pelos quais sou muito grato. Cidadão cearense, cidadão de Fortaleza, prêmio Boticário Ferreira, né? Essas coisas que são recebidas, né, com muito carinho, com uma aceitação, e que eu sempre enfrentei isso como uma forma de poder mostrar e para poder conseguir fazer mais coisas, né? Então, eu trabalho com alunos da formação, do programa de medicina, sempre me chamam para dar palestra em outros cursos, e eu gosto disso aí. Eu acho que é importante, né? Se inserir dentro de uma sociedade, transmitir as coisas. E quando me toca representar essa terra, eu faço assim com muito carinho mesmo, né? Então, eu tive a oportunidade de representar o Brasil e a América Latina nos 50 anos do primeiro transplante cardíaco realizado com sucesso no mundo na cidade do Cabo, Cape Town, onde Christian Barnard fez o primeiro transplante cardíaco, no hospital onde foi realizado o primeiro transplante cardíaco com sucesso no mundo, né? Então, levei nossos resultados que havíamos conseguido no Hospital de Messejana, provocou uma publicação, né, numa revista de grande impacto, e representei a América Latina como um todo e, claro, né, o Brasil e nosso cantinho aqui em Fortaleza, no Hospital de Messejana. Então, eu tenho muita consciência e ciência das coisas que estamos fazendo, o que representamos. E sempre que sou convidado, tento chegar, agora mesmo com esse negócio da pandemia, que está todo restrito, mas sempre atendi aos convites das diferentes organizações, as diferentes organizações não governamentais, ou as próprias organizações científicas. E para mim é um prazer participar disso aí, né? É uma forma de agradecer tudo o que eu recebi, né? E isso aí, acho que é por aí. Pandemia no Ceará. Apoio Assembleia Legislativa.